Você sabe ou conhece a SCP? Se não, eu vou te explicar. A Fundação SCP é um site de escrita colaborativa que registra as atividades da fictícia Fundação SCP, uma organização fictícia responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares e objetos que desafiam as leis da natureza, chamados de SCPs. SCP significa seguro, conter e proteger. Há várias classes de SCPs. Vou mostrar um exemplo. SCP-049 é um médico que estava vivo na época da peste negra. Só que ele contraiu uma doença muito pior. Um vírus que só ele é capaz de controlar. Quando ele entra em contato físico com uma pessoa, transmite a doença em questão de milésimos. Depois de tantos anos, com a máscara, ela se uniu à pele dele, o que torna impossível saber quem realmente ele é. Mas hoje não falarei sobre ele, mas sim sobre os SCPs mais aterrorizantes. Então, vamos começar. Começando. Há várias classes de SCP, como Safe, Euclid, Keter e Apollyon. Vou explicar uma por uma. Safe. A designação seguro é atribuída a objetos ou seres que podem ser contidos de maneira fácil e confiável. Resumindo, são seres ou objetos que não oferecem riscos em geral. Alguns vivem livres com até humanos. Euclid. Um objeto ou um ser SCP é classificado como Euclid quando seu comportamento não pode ser predito infalivelmente, porque o item é sensível, comporta-se fora do conhecimento científico atual, ou sua natureza é simplesmente mal compreendida no momento. Os objetos ou seres da classe Euclid não representam a mesma ameaça existencial para a humanidade, devido à violação de contenção que os objetos da classe Keter fazem. Resumindo, são seres que não conhecemos muito bem, e pelo fato disso, temos que estudar mais para saber se pode oferecer riscos para nós. Keter. A designação Keter é atribuída a indivíduos. Existem hostilidade ativa e vigorosa à vida humana. A civilização ou o espaço-tempo são capazes de causar destruição significativa, no caso de uma violação ou contenção. Esses assuntos devem ser catalogados, contidos de acordo com o procedimento, especiais de contenção e destruídos, se possível. Apollyon. São seres que têm poderes e oferecem riscos para todos nós, e até têm poderes tão catastróficos que não somos capazes de contê-los. E eles têm poder que chegam a destruir o nosso universo. Agora que você já entendeu as classes, vamos lá. Os SCPs mais aterrorizantes. Parte 1. Procedimento Especiais de Contenção. SCP-035 deve ser mantida e deixada dentro de uma caixa de vidro hermeticamente selada, com no mínimo 10 centímetros de grossura. Esta caixa deve ser contida em uma câmara blindada com aço, ferro e chumbo. Em todos os momentos, as portas devem ser triplamente trancadas. Em todos os momentos, exceto para permitir a saída ou a entrada de funcionários. Possui a aparência de uma máscara de comédia, feita de porcelana branca, que entretanto ocasionalmente adota a forma de uma máscara de tragédia. Nestes eventos, todos registrados visuais de SCP-35, como fotografias, vídeos e até ilustrações, automaticamente mudam para refletir a nova aparência da máscara. SCP-35 foi encontrada
em uma cripta selada em um lar abandonado na Venezuela, em algum ano aparente. Como ela, quem usar pode mudar a forma para qualquer coisa e qualquer ser, até mesmo a aparência de um demônio. Já teve várias tentativas de fuga e foi selada em uma cela. Todos os funcionários que cuidavam do perímetro desse SCP-35 acabaram se suicidando e matando seus próprios membros de equipe. As mortes ainda são um mistério. Algo atrai os membros da equipe para dentro da sala onde a máscara está, e eles são trancados lá dentro. Quando procurados, aparecem com uma poça de sangue. SCP-3199 é uma espécie de humanoides cientes de origem biológica atualmente desconhecida, embora as amostras de tecido sugerem traços de DNA de frangos domesticados e de chimpanzés. As instâncias de SCP-3199 não possuem pelos e com apenas uma fina camada de albumina, e ficam em uma média de 2,9 metros. O peso médio das instâncias é de 780 quilos. Para um caso amadurecido é de 360 quilos. Para um filhote de SCP-3099 recém-nascido, os pescoços de 3199 parecem deslocados e são capazes de se virarem aproximadamente 340 graus. Presumivelmente devido à natureza e o ciclo reprodutivo de SCP-3099. Essa foto claramente foi tirada durante a recuperação inicial dessa entidade. Instâncias de SCP-3099 foram observadas produzindo ovos grandes de coloração quase branca e com aparência similar à de borracha. Esses ovos passam pelo estômago da entidade, pelo esôfago e eventualmente pela boca, seguidos por uma substância vermelha e viscosa, primeiro considerada como uma forma de camada de proteção para o ovo. A decomposição química determinou que é um material altamente corrosivo. SCP-3099 mostra extrema aflição durante todo o processo, com vários funcionários descrevendo o som como não muito diferente de um grito. Foi descoberto na Irlanda depois de vários relatos de uma criatura pelada que estava chorando muito e sem parar dentro de uma floresta densa. Foi enviada uma unidade FTM Ômega 19. 2 funcionários foram mortos durante o evento, com seus órgãos internos maxilares quase que totalmente dissolvidos. Durante o transporte, SCP-3199 produziu 2 filhotes, resultando na morte de mais 6 funcionários. SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. O sujeito mostra muito pouca massa muscular, com análise preliminar de massa corporal, surgindo desnutrição de leve. Os braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do seu corpo, com um comprimento aproximadamente de 1,5 metros cada. Alguns podem até chegar a 2,5 metros cada braço. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem sinais de pelos no corpo. A mandíbula do SCP pode abrir 4 vezes a normal de um ser humano de porte médio. Outras características faciais permanecem semelhantes a uma média humana, com exceção dos olhos, que também são desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Não mostra sinais de qualquer funções cerebrais superiores e é considerado sapiente.
As velocidades documentadas variam de 35 km e aparecem depender da distância de SCP-096. Nesse ponto, nenhum material ou método conhecido pode impedir o progresso de 096, a posição real. Às vezes, eles perdem a consciência e matam alguns guardas, e correm para tentar fugir. Às vezes, são dóceis, por isso, ainda está na classe Euclid. O velho, o SCP-106, parece ser um humanoide idoso, com aparência geral de decomposição avançada. Essa aparência pode variar, mas a qualidade de apodrecimento é observada a todas as formas. O SCP-106 não é especialmente ágil e permanece imóvel por dias e fixo, esperando por presas. O SCP-106 também é capaz de escalar qualquer superfície vertical, pode permanecer suspenso de cabeça para baixo indefinidamente ao atacar alguém. O SCP-106 tentará incapacitar a presa, danificando os principais órgãos, grupos musculares ou tendões. Então puxará a presa desativada para o centro da sua sala. O SCP-106 parece preferir presas humanas na faixa de 10 a 25 anos de idade. Se você tem essa idade, tome cuidado. O SCP-106 é capaz de passar através de matéria sólida, deixando para trás uma grande porção de seu muco. O SCP-106 é capaz de desaparecer dentro da matéria sólida, entrando no que é considerado uma forma de dimensão de bolso. O SCP-106 é capaz de sair desta dimensão de qualquer ponto conectado ao ponto de entrada. Exemplos: entrando na parede interna de uma sala e saindo na parede externa. Entrando em uma parede e saindo do teto. Não se sabe se esse é o ponto de origem do SCP-106 ou um simples esconderijo criado pelo SCP-106. Ele mata suas vítimas por prazer. Ele deixa suas vítimas o mais parecido com ele. Essa é uma imagem de um segurança que foi morto por ele, o SCP-106. SCP-2662 é uma entidade cognitivamente perigosa, de aproximadamente 4 metros de altura e 200 kg de peso. SCP-2662 parece estar em uma forma vagamente humanoide, com aproximadamente 22 tratos musculares adicionais em estrutura semelhante aos membros de cefalópodes, presos às suas costas. Esses membros são totalmente funcionais e permite que SCP-2662 execute até 10 tarefas diferentes de apenas uma só vez. O efeito anômalo primário do SCP-2662 só ocorre após a exposição repetida do longo prazo, geralmente por estar na mesma sala ou interagindo diariamente com SCP-2062. Resumidamente, essa entidade consegue manipular a cabeça das pessoas que fiquem com ele com mais de 6 meses, para pensarem que ele é um novo Deus, o criador de tudo, e por isso que ele está na classe de Keter. Gostou do vídeo? Quem saiba, isso vira uma série para o canal. Escreva nos comentários se você gostou do vídeo. E se quer a parte 2 ou a continuação dos SCPs mais aterrorizantes do mundo. Então, muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Já esquecendo, tenha uma boa noite de sono.